Olá, hoje é 28 de maio de 2018. As principais notícias desta segunda-feira estão aqui no Bom Dia Maranhão. Governo federal coloca Força Nacional para desbloquear estradas federais, mas no Maranhão paralisação de caminhoneiros continua. O Bom Dia deixa você atualizado sobre as últimas informações da greve que parou o país. Instituto Data Ilha divulga mais uma pesquisa sobre as intenções de voto para o governo do estado. E mais, confira também quem são os pré-candidatos preferidos pelos eleitores para as 2 vagas ao Senado Federal. No esporte, Sampaio Basquete fica a uma vitória do bicampeonato na LBF. No futebol, Moto, Imperatriz e Cordino garantem classificação histórica para a próxima fase do Brasileirão. No interior do estado, emendas parlamentares destinadas às cidades estão melhorando a moradia da população. E no estúdio, o assunto é sustentabilidade. Vem aí o primeiro Fórum São Luís Lixo Zero. Essas e outras informações a partir de agora no Bom Dia Maranhão. Está começando agora. Agora são 7h01, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana a todos e vem repercutindo ainda muito essa situação da greve dos caminhoneiros em todo o país. Aqui em São Luís continua, também no interior do estado, em todo o Maranhão, em todos os estados brasileiros praticamente, continua a paralisação dos caminhoneiros, o que tem dificultado muito a questão do abastecimento de combustível, de alimentos, pois é. E o governo federal, ele anunciou desde a última sexta-feira o fim da greve dos caminhoneiros, mas na prática a paralisação continua, inclusive aqui no Maranhão. Veja a reportagem que eu produzi ainda no final da tarde, início da noite desse domingo. O protesto na BR-135, na capital São Luís, permanece. Muitos caminhões parados às margens da rodovia federal, dos 2 lados. Um dos pontos de concentração dos manifestantes é no quilômetro 5. Uma missa foi celebrada na noite deste domingo. Os manifestantes impediam a passagem de caminhões, que trafegavam pela BR-135. Apenas os outros veículos passavam. Muitos demonstravam apoio ao movimento dos caminhoneiros. Bandeiras do Brasil e algumas faixas pedindo intervenção militar. Neste ponto, em off, parte da categoria afirmou que não há consenso. Entre as reivindicações, a principal exigida pelos caminhoneiros, a redução do preço do diesel. Ninguém quis gravar com a nossa equipe. Pois é, o protesto continua aí, como vocês puderam acompanhar, as pessoas que acompanham aqui o Bom Dia Maranhão. E ontem, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados aí 16, pelo menos na parte da noite, começou com 18 pontos de paralisação. Na noite de ontem, segundo a PRF, eram 16 pontos de concentração aí dos caminhoneiros aqui no estado do Maranhão, 3 só aqui na capital São Luís, no trecho da BR-135. Agora são 7h03. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre esta paralisação aí que tem parado o país e desabastecido muitos setores em todo o Brasil. E na noite de ontem, o governador Flávio Dino divulgou um vídeo nas redes sociais sobre as medidas tomadas para minimizar os impactos da greve dos caminhoneiros aqui no Maranhão. Em primeiro lugar, é importante dizer que o governo do estado, naturalmente, nada tem a ver com o mérito dessa problemática. Isso compete ao governo federal, é da sua responsabilidade, que cabe ao governo do Maranhão, ao governo do estado exclusivamente, é encontrar uma forma de minimizar os impactos negativos, sobretudo no que se refere aos serviços essenciais. Por exemplo, nós precisamos manter as viaturas policiais funcionando, as ambulâncias funcionando, os hospitais, as escolas, esses serviços que são imprescindíveis para todas as pessoas, inclusive para a segurança daqueles que nesse momento estão protestando. Então a nossa intervenção, a nossa atuação tem sido nesse sentido, especialmente no que se refere aos combustíveis. Nós temos, mediante ações coordenadas, garantido que esses combustíveis que estão disponíveis no Porto do Itaqui, no nosso porto, no porto sob a nossa administração, possam ser distribuídos para vários pontos do território maranhense, visando garantir que a população não viva uma situação de pânico, de desorganização, de problemas ainda mais graves. Então, nós, a partir dessa decisão minha, nós realizamos várias ações, mediante a coordenação de muitos órgãos de governo, que têm resultado em efeitos importantes, positivos para todos. Destaco que no caso da ilha de São Luís, enquanto muitas capitais brasileiras terão uma situação de paralisação completa,
e de, portanto, sacrifícios para a população, nós teremos condições razoáveis de funcionamento nesta segunda-feira, porque nós conseguimos abastecer grande parte da cidade, especialmente os serviços essenciais, mas também a população. Do mesmo modo, outras regiões do estado também receberam entregas de combustível, né, que são necessárias para garantir, como disse, a continuidade do atendimento de necessidades inadiáveis da sociedade. Nós vamos continuar nesse trabalho enquanto aguardamos que o governo federal resolva essa problemática. Tá aí, então, o governador Flávio Dino, ainda começou nosso quadro de política agora, mas só falar sobre essa situação, o governador Flávio Dino falando dessa situação de anormalidade, não só aqui no estado do Maranhão, mas em todos os outros estados brasileiros. Agora é perceptível um impacto bem menor aqui no Maranhão. O governo tem trabalhado aí com todas as instituições, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, a MOB, e contando com as instituições parceiras, como, por exemplo, as empresas administradoras do Ferryboat para transportar esse combustível para a Baixada Maranhense e outras empresas também para o interior do estado, o impacto tem sido bem menor do que em outros estados. A gente percebe, por exemplo, a situação de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, que é bem grave, de fato, é bem grave, bem mais anormal do que aqui no estado do Maranhão. A gente vai acompanhar como é que estão essas negociações entre a categoria, os caminhoneiros e o governo federal para repassar mais informações. A gente torce, claro, aí respeita, é um direito dos caminhoneiros fazer esse tipo de situação, mas torce aí para que essa situação seja normalizada e os estados possam, as pessoas, a população possa voltar aí ao seu cotidiano normal. Mas a gente vai continuar acompanhando essa situação. Hoje está tendo mais uma rodada, ontem teve à noite, hoje está prevista mais uma rodada de negociação e a gente vai acompanhar o desenrolar dessa situação envolvendo a greve dos caminhoneiros em todo o país. Agora são 7h07 e o Instituto Data Ilha acaba de divulgar mais uma pesquisa de intenção de votos para o governo do estado. Confira o resultado obtido pelos pré-candidatos. Quando a pergunta foi se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje, em quem você votaria? A resposta foi Flávio Dino, 46,5%, Rosiana Sarney, 15,7%, Maura Jorge, 1%, Eduardo Braide, 0,8%, Roberto Rocha, 0,3%, Ricardo Murá, 0,3%. Não souberam ou não responderam 31,8%. Para a pergunta se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? A resposta foi: nos votos válidos, Flávio Dino, 67,58%, Rosiana Sarney, 29,05%, Maura Jorge, 1,68%, Roberto Rocha, 0,63%, Ricardo Murá, 0,63% e Eduardo Braide, 0,43%. Pois é, John, a gente acompanhou aí mais um resultado, já recebo aqui o John Coutrinho, muito bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. A gente acompanhou aí mais um resultado de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Data Ilha. Nesse caso, esses números, eles foram computados, é uma pesquisa que foi realizada no município de Caxias, que é um importante, um importante município dentro das eleições, né? É isso, Eduardo, pesquisa Data Ilha, realizada em Caxias, que é o quarto maior colégio eleitoral do Maranhão, uma cidade importante, politicamente importante, e o Data Ilha aferiu, né, as intenções de voto ali para governador e senador do Maranhão. Para governador, os mesmos patamares, os mesmos índices, os mesmos números aí já mostrados na pesquisa Data Ilha realizada e divulgada aqui pela difusora. O Flávio Dino chega inclusive a ter mais intenções de voto, alcança ali 67% dos votos válidos. Votos válidos, quando tira os brancos e nulos, ficam somente os votos válidos. E o Flávio tem 67%, a Rosiana Sarney chega ali na casa dos 30%, que é o percentual que ela vem mantendo, o teto que ela vem mantendo. A ex-governadora Rosiana Sarney ela não consegue passar desse limite, desse teto de 30%, devido, claro, ao seu alto índice de rejeição. A pesquisa mostra ainda um alto índice de aprovação do governo Flávio Dino na cidade de Caxias. O governo tem mais de 60% de aprovação dos caxienses nessa pesquisa aí da Data Ilha, foi realizada ali na Princesa do Sertão. Então, outro detalhe importante, além dessa pesquisa, no quesito ainda dos candidatos colocados aí na pesquisa, é que Eduardo Braide ele pontua na última colocação.
Na terceira colocação está a Maura Jorge, logo depois do Flávio e da Rosena Sarney. Ou seja, o Eduardo Braide ele precisa ainda ser mais conhecido no eleitorado maranhense. Eduardo Braide ele é conhecido aqui em São Luís, na Grande Ilha, no município da Grande Ilha, São José Ribamar, Raposa, Passo Lumiar, mas no interior o nome dele ainda é muito desconhecido. E nós sabemos, Eduardo, que numa campanha que vai ser pouco tempo, né, a eleição desse ano, devido às mudanças realizadas, não tem como você percorrer todos os municípios. Em relação ao Senado, há um dado interessante. O Aisson Lobão continua liderando. O senador Aisson Lobão continua liderando. Só de interromper, John, a gente também tem os números, deixa só a gente mostrar os números agora. A gente olhou agora há pouco os números para o governo do Estado. Você comentou bem e disse da importância, inclusive, de Caxias como um importante colégio eleitoral, mas o Instituto Dataília também ouviu os entrevistados sobre as preferências para o Senado Federal. Confira o resultado obtido pelos pré-candidatos. O Instituto Dataília perguntou ainda: nas eleições para senador temos que escolher 2 candidatos. Gostaria de saber em quem o senhor ou senhora votaria para senador da República. O resultado foi o seguinte: Edson Lobão, 14,7%, o Everton Rocha, 10,5%, Sarney Filho, 10,1%, Elisiane Gama, 6,6%, José Reinaldo, 4,9%, Alexandre Almeida, 1%, Márcio Jardim, 1%, não souberam ou não responderam, 36,5%. Pois é, John, os números aí para a corrida no Senado Federal. Senado Federal, lembrando que são 2 vagas, né? É isso. Como nós falamos antes, Eduardo, há um dado interessante, uma surpresa em relação a essa pesquisa para o Senado Federal. Na pesquisa anterior, liderava ali o Aisson Lobão e o Sarney Filho. E agora nós vemos o crescimento do deputado o Everton Rocha. Ele já chega a alcançar a 2ª colocação, já perto do senador Aisson Lobão ali em Caxias. Ou seja, o Everton vem mantendo uma crescente nas pesquisas realizadas, nas últimas pesquisas realizadas. O Everton agora, ele hoje já polariza essa eleição de senador. Ele já chega na 2ª colocação na cidade de Caxias, que é um grande colégio eleitoral. Então, o Aisson Lobão continua ali na frente com 14, e logo colado no senador Aisson Lobão está o deputado o Everton Rocha, ele que já aparece bem nas pesquisas, ele que já vem pontuando bem, já vem crescendo, já tem um conhecimento maior do eleitorado, ou seja, ele já vem ali nos grandes colégios eleitorais, o seu nome já vem sendo bem aceito, o nome do deputado Everton. Então, o Senado hoje, se fosse em Caxias, seriam eleitos o senador Aisson Lobão e o deputado o Everton Rocha, aí, já chegando à casa dos 10%, Eduardo, que é um número importante nessa disputa, e quem sabe na próxima já possa crescer até mais devido às suas ações que ele vem realizando ali na Câmara Federal e também seu protagonismo em relação à política nacional. Ele que hoje é o líder da minoria na Câmara dos Deputados, está à frente aí de várias causas relacionadas ao povo, ao trabalhador brasileiro, inclusive a greve dos caminhoneiros. Aí ele também está ali fazendo seu papel na Câmara Federal. Então é um dado aí interessante, um dado aí que surpreende em relação à pesquisa para o Senado Federal. Pois é, tem se destacado e aí o reconhecimento imposto aí pela oposição que tem feito ao governo Temer, que tem tomado aí medidas altamente populares nessa questão da pontuação, preferência dos caxienses pela pesquisa Dataília para a reeleição do senador Edson Lobão e também para o deputado federal, o Everton. O Instituto também pediu aos entrevistados que fizessem uma avaliação do atual governo. Vamos acompanhar. O Instituto Dataília perguntou a opinião das pessoas sobre o governo Flávio Dino. Para 7,6%, o governo é ótimo. Bom para 30,9%. Regular para 39,4%. Ruim para 10%. Péssimo para 9,5%. Não souberam ou não responderam 2,7%. A pesquisa foi feita no período de 17 a 19 de maio em 15 bairros do município de Caxias. Foram entrevistados 592 eleitores. A margem de erros é de 4 pontos percentuais. John Coutrinho, então, como a gente já havia falado, a pesquisa feita no município de Caxias, um dos maiores municípios, colégios eleitorais aqui do estado do Maranhão. Agora, você falando sobre aí a avaliação dos caxienses em relação ao governo do governador Flávio Dino. Isso demonstra, Eduardo,
é o trabalho que vem sendo feito pelo atual governo na cidade de Caxias. O governo Flávio Dino, que sempre ali teve uma aprovação muito grande na cidade de Caxias, desde a sua primeira eleição, desde quando ele foi eleito deputado federal, ele teve uma expressiva votação na cidade de Caxias. E a aprovação do seu governo na cidade de Caxias é uma das maiores no estado do Maranhão. E isso se refletiu, né, esse espectro aí do município de Caxias mostrou que o Flávio Dino continua bem aprovado, como a pesquisa mostrou, a consulta, com mais de 60% de aprovação dos caxienses. Em resumo, Eduardo, o Flávio ele lidera em Caxias, como nós mostramos ali, bem à frente da sua principal adversária, que é a governadora Rosana Sarney, com mais de o dobro das intenções de voto. A Rosana chega a 30%, o Flávio tem 67% dos votos válidos, é mais que o dobro ali na cidade de Caxias para o governador Flávio Dino. O terceiro colocado, nós falamos a Maura Jorge, ela, né, que até também surpreende nessa também crescente dela. E o Eduardo Brade ainda, ele continua no finalzinho ali, na última colocação. O Roberto Rocha e o Eduardo Brade pontuando bem baixo, né? Bem baixo em Caxias, apesar deles terem visitado Caxias, terem aliados em Caxias, tanto o Roberto quanto o Eduardo, mas eles ainda não conseguiram penetrar ali entre os eleitores caxienses. Então, o governador Flávio Dino, ali, se fosse hoje, seria reeleito em Caxias, e para o Senado, o senador Aissi Lobão seria reeleito, e o deputado federal Everton Rocha seria eleito, ali ele que pontua na segunda colocação, o Aissi Lobão com 14, o deputado Everton Rocha com 10, ali ele que já vem ali pontuando, já vem crescendo bastante seu nome em relação ao Senado. E um dado curioso a destacar, falando em Eduardo Brade, para encerrar, o Eduardo, no último final de semana, o deputado federal José Reinaldo Tavares anunciou que o Eduardo Brade seria definitivamente candidato ao governo do Maranhão. Mas o Eduardo Brade depois, ele deu uma declaração dizendo que estava apenas motivado pelo apoio do Zé Reinaldo. Ou seja, Eduardo Brade, claro, ele ainda analisa, ele ainda pensa, ele ainda vê, claro, os resultados das pesquisas. Ele sabe que ele é bem conhecido em São Luís, mas precisa ainda ele chegar aos grandes rincões, a outros municípios maranhenses, a outras cidades, onde seu nome ainda é muito desconhecido. Então, uma eleição de governador que exige uma estrutura muito grande, que exige recurso, que exige uma aliança partidária forte, que dê tempo de televisão e também ele favoreça ele também nos debates. Isso Eduardo Brade ainda não conseguiu. Ele ainda conta apenas com PMN, então ele tem que trabalhar muito caso seja candidato a governador. E as pesquisas mostram, Eduardo, que ele ainda é desconhecido nas outras cidades, ele ainda pontua ali nas últimas colocações o Eduardo Brade para candidato a governador. Então isso deve fazer ele repensar se será ou não candidato, até porque o Roberto Rocha, que é do PSDB, ele esperava o apoio do PSDB, o Roberto Rocha tem ratificado que é candidato ao governo, então o Eduardo Brade vai decidir, ele deve convocar uma coletiva para anunciar se será candidato ou não, apesar do Zé Reinaldo dizer que ele já bateu o martelo e que ele será candidato a governador do Maranhão. Ok, John. Muito obrigado pela sua participação. Certamente a pesquisa vocês repercutem ainda no ponto e vírgula, assim como outras informações, não é isso? Daqui a pouquinho, das 6 às 7h30 da noite, no ponto e vírgula, na Difusora FM, nós falaremos também de outros detalhes acerca dessa pesquisa realizada em Caxias. Ok. Valeu, John. Obrigado por você estar de volta amanhã. Boa semana para você. Boa semana, Eduardo. Boa semana a todos. Valeu, John. Obrigado. Agora são 7h19. No próximo bloco, São Luís se prepara para o primeiro Fórum Municipal Lixo Zero. 7h20. O Bom Dia Maranhão volta já. Agora são 7h23. O Bom Dia Maranhão está de volta agora para falar de segurança. Aqui já comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, na semana passada a gente falou muito sobre essa questão da apreensão de drogas, desse importante trabalho, inclusive, que vem sendo desenvolvido pelas polícias, militar, civil, enfim. Teve mais uma importante apreensão agora no interior do estado, né? A apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal na BR-135, na BR-010, lá na região Tocantina, onde um passageiro foi encontrado com uma mala recheada. Havia 21
tablete de maconha e mais alguns tabletes que foram encontrados também dentro da mochila. A mochila de mão que ele carregava fora do bagageiro. Foi uma abordagem de rotinas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Essas apreensões naquela região são constantes ou feitas pela Polícia Rodoviária Federal ou pela Polícia Civil e até mesmo pela Polícia Militar. Isso é daquela rota que vem de Goiânia, tem uma rota que vem de Goiânia, Campo Grande e tenta chegar por ali também, por Imperatriz, pela região Tocantina. Segundo ele... Inclusive a gente acompanha mais agora, segundo ele, exato. Todos esses tabletes estavam na mala, aquele ali é o passageiro, e que transportava a mala e que tinha mais uma parte dessa droga também na mochila. Ao todo são 21 tabletes. Segundo ele, o destino da droga seria a cidade de Chapadinha, né? Ele estava vindo tentando chegar em Chapadinha, quando nessa abordagem de rotina o pessoal desconfiou, que ele ficou muito nervoso na hora da abordagem, diz que não tinha documento de identificação na hora, no momento, e aí os policiais foram fazer a revista na bagagem dele, deu certo, acabou fazendo a apreensão. Semana passada, você sabe que foi uma semana de grandes apreensões, não é? Feitas pela polícia na capital, no interior, com aquela operação lá de Alto Alegre, da Faísa, né? Aquela apreensão também, que foi uma operação considerada grande também no município de Raposa, e já começa a semana também com uma apreensão significativa de drogas, não é? Não importa, as polícias estão unidas, né? E não importa qual a unidade que faz a apreensão, o importante é causar o baque financeiro, né? Que é a principal forma hoje de se combater o crime organizado e tirar a droga de circulação. Claro, o importante é combater o crime, tráfico de drogas, qualquer outro tipo de crime, e essa apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal mostra o quanto é importante esse trabalho de abordagem feito pelas polícias. Agora, ainda no interior do estado, Silvan, mais um homem foi preso por ter abusado, de abusar sexualmente a própria sobrinha, uma criança de 10 anos. Exatamente. A prisão dele é uma prisão temporária, né? E ele é acusado de ter abusado sexualmente da própria sobrinha dele, uma menina de 10 anos. E o que chamou a atenção aí, nesse caso lá, ele é morador ali do entroncamento, na área do município de Itapecuru-Mirim, e o que chamou a atenção é que a criança revelou isso na escola, para a professora. A professora sentiu um comportamento estranho na menina, e o José Hilton, esse cidadão aí, ele já está recolhido na unidade prisional, e aí a professora, conversando com ela acabou revelando que tinha esse comportamento em função de ter sido abusada sexualmente pelo próprio tio. Não teria revelado aos pais, com receio, né, com medo, porque é um caso de família, né, em família, e aí ela ficou com receio de que não acreditassem, né, no que ela estava falando. E ele foi denunciado ao Conselho Tutelar, encaminhado para a Delegacia da Mulher, e foi solicitada a prisão temporária dele e já cumprida nesse final de semana pela Polícia Civil. E felizmente, aí no caso, a professora conseguiu notar, conseguiu perceber esse comportamento, porque sabe-se lá como é que estaria a situação dessa criança. Pelo menos a polícia conseguiu. Ele está preso agora após ter abusado sexualmente da própria sobrinha. Apresentando depressão, baixo rendimento na escola, então automaticamente dá para se perceber que alguma coisa estranha estava acontecendo. E foi o que a professora percebeu. Você vê como é que uma situação grave que deve ser combatida de fato. Só para a gente finalizar, teve a prisão mais uma vez do Todd, conhecido aí da polícia lá no bairro de Fátima. O Thalisson da Silva, foi uma prisão importante, realizada pelo GSA do 9º Batalhão, da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ele que, como você já disse, já foi preso inúmeras vezes. Só para você ter uma ideia, ele responde a cerca de 10 inquéritos por assassinato, por homicídio. O último deles, do qual essa prisão é correspondente ao crime que aconteceu agora no mês de abril, uma criança de 10 anos foi executada lá na Vila Jackson, porque segundo, né, o Todd e os comparsas dele lá, suspeitaram que esse garoto era de um grupo rival. E aí executaram ele, tiraram o corpo de lá e foram jogar ali na Avenida Kennedy. Foi um crime bárbaro que teve grande repercussão, e aí a justiça decretou mais uma vez a prisão do Todd. Ele foi, além do mandado de prisão, ele foi preso numa kitnet lá na casa da avó dele. Além do cumprimento do mandado de prisão, ele foi autuado em flagrante também, porque no momento da abordagem os policiais acabaram encontrando várias trouxas de maconha, o que deu embasamento ao delegado para que ele fizesse a lavratura do auto de prisão em flagrante também por tráfico de drogas. Ele já foi encaminhado já para a unidade prisional e vai se aguardar agora o andamento dos outros processos
não é que ele já responde na justiça também, a maioria por assassinatos. Ok, Silvão, valeu, boa semana para você. Ok, boa semana, Eduardo, boa semana a todos. Ok, Silvão, um abraço, obrigado. Agora são 7h29, vamos agora saber as principais notícias da região Tocantina com Luiz Carlos Lima. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Olha, em Imperatriz, revendedores de gás de cozinha dizem que pretendem segurar os preços, mesmo com os estoques chegando ao fim. Hoje, o botijão de 13 quilos é encontrado com diferença de R$ 15 de um lugar para outro. E o consumidor anda preocupado com essa questão da greve dos caminhoneiros. Hoje ainda é possível encontrar botijões de 13 quilos com preço variando entre R$ 65 e R$ 80, mas segundo eles, por conta de promoções realizadas nas revendas. Já a possibilidade de faltar, essa sim existe. É a preocupação do dono desta distribuidora. Só que, no início da semana, deveriam chegar 5 cargas, com um total de 5.000 botijões. Os caminhões saíram de Belém, mas ficaram nos protestos nas rodovias no estado do Pará. Hoje, o depósito está praticamente fechado. E se deixou de chegar aqui, o dono da distribuidora deixa de repassar aos revendedores. Reflete no trabalho do Adalberto. O estoque que ele tem ainda é da semana passada. Os 200 botijões que tinha para receber no começo da semana ficaram na estrada. Isso afeta tanto o distribuidor, como os postos de revenda, como o consumidor final. Principalmente o consumidor final, que está pagando para usar um produto tão valioso, um produto de primeira necessidade. Os revendedores estão dispostos a segurar o preço. O que vale é a consideração que você vai ter com o cliente, porque vem crise e vai crise, mas o cliente continua o mesmo. A cada dia você tem que zelar por ele, porque é o cliente que bota o pão de cada dia na nossa mesa. A gente depende do cliente. A greve dos caminhoneiros afetou o transporte coletivo aqui em Imperatriz. A empresa que detém a maior parte das linhas disse que teve que reduzir a frota em circulação. A redução da frota foi de 30%, segundo a direção da empresa. Do total de 39 ônibus, a Rio Anil Transportes passou a operar com 27 carros desde a última quinta-feira, mas sem deixar de atender as 15 linhas. A medida, afirma o diretor, é para economizar o diesel, faltando nas bombas por causa dos protestos nas estradas. O combustível que vem para a Ratrans sai de uma distribuidora em São Luís, de trem, e vem até uma base em Pequiá, município de Açailândia. Mas para chegar aqui depende do trajeto por rodovia, impossibilitado por conta dos bloqueios. Hoje a direção da empresa, que opera o transporte público na cidade, afirma que tem à disposição cerca de 6.000 litros de diesel, suficiente para realizar as operações com frota reduzida, somente até a próxima terça-feira. A gente continua mantendo a operação mesmo reduzida, para que não afete o trabalhador, o estudante que necessita do transporte. A direção da Ratrans citou exemplos de linhas que operavam com até 5 veículos, como o bairro Sebastião Regis, e com a redução ficou com apenas 3 ônibus. E o Itamaguará, que de 4 ônibus hoje tem 3 operando o transporte. Os efeitos, segundo a Ratrans, podem surgir nos horários de pico. Nas ruas, o usuário ainda aguarda com paciência. Nos pontos de ônibus, a redução de frota ainda não gerou reclamação entre os passageiros. Alguns até dizem que, pelo momento em que o país está enfrentando, até vale a pena esperar um pouquinho mais por conta da medida da empresa. Estes 2 aposentados, mesmo esperando um pouquinho mais o ônibus, concordam com a medida, que é em decorrência dos protestos dos caminhoneiros. Apesar que eu não tenho carro, mas quem tem vai achar bom, né, essa paralisação. Por hoje é só, Eduardo. A gente volta com você desejando uma boa semana de trabalho a todos. Valeu, Luiz, a todos nós, e Imperatriz trazendo também, repercutindo essa questão da greve dos caminhoneiros. Agora são 7h32 e acontece amanhã aqui na capital o Fórum Municipal Lixo Zero, uma parceria da Prefeitura de São Luís com o Instituto Maranhense Sustentável. A proposta é conhecer e difundir novas tendências que fortaleçam um novo modelo de convivência mais justo e solidário. Sobre o assunto, eu converso com uma das articuladoras do fórum, Luzenice Macedo Martins, presidente do Instituto Maranhão Sustentável. Muito bom dia, Luzenice. Bom dia a todos. Explica pra gente, amanhã vai acontecer esse fórum amanhã, como eu já disse, explica pra gente o que vai ser debatido dentro dessa proposta aí de sustentabilidade, do lixo zero. Essa é uma articulação inicial do Comitê Gestor de Limpeza da Prefeitura de São Luís, que tem à frente a doutora Carolina Estrela, que a gente dialogou e está construindo esse processo que pretende
dar visibilidade às iniciativas que já existem, que são pequenas, em prol do lixo zero. E é importante que se diga o que é o lixo. O lixo é a mistura do resíduo. Então, quando eu misturo, eu jogo o material fora, eu dou mais trabalho para gerir esse resíduo, a gente gasta dinheiro, a prefeitura tem todo um trabalho de gerir isso, né? E é nesse percurso que a gente espera começar amanhã com a instalação do primeiro Fórum Lixo Zero. E essa questão, Luzenice, já começa desde quando a população descarta o lixo de forma regular, que aí já vai dificultar toda essa cadeia. Exato. Desde quando é produzido o produto, porque aí se pensa a embalagem, a forma, e a partir do momento em que eu consumo, eu decido consumir aquilo, e a maneira como eu descarto o que eu não usei. Então, toda a cadeia produtiva tem que ser repensada, né? O de produzir, o de desenhar o produto, os designers têm importância nisso. Os próprios empresários, então, têm importância nisso, né? E o poder público, naturalmente, que é o gestor do lixo, o gestor dos resíduos sólidos. A gente tem muito que avançar. E o lixo zero é essa nova conduta ética de lidar com isso de uma forma mais solidária, pensando no outro, pensando no ambiente. A questão do processo seletivo, de saber aí segregar, ou a questão do lixo, o que é plástico, o que é vidro, enfim, isso aí ajuda, é importante? Totalmente. E a gente teve um avanço importante sob a coordenação do comitê de gestor, que são os ecopontos, que são postos de entrega voluntária. As pessoas pegam esses resíduos que podem entrar novamente na cadeia produtiva e o comitê ele cuida em fazer e assegurar que as cooperativas tenham acesso a esse resíduo. A doutora Carolina tem nos dito que há uma meta de atingir até 20 ecopontos até o final do ano, que é importante porque a gente certamente diminui o lixo, né, que precisa ser gerido, que precisa ser coletado, transportado, isso tudo gasta. Então, ao invés de a gente estar gastando com lixo, a gente pode gastar com soluções, né, soluções mais inteligentes de convivência. É importante que as pessoas utilizem esses instrumentos proporcionados pelo poder público, sem dúvida. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar, a gente destaca que tem sido um avanço importante, os ecopontos. E lá no fórum a gente vai estar discutindo sobre essas diversas experiências, os ecopontos, as nossas do Instituto, outras que já estão elencadas numa programação. O Instituto, o Lixo Zero tem um instituto no Brasil, várias cidades fazem esse fórum, Santa Catarina, o Rio, e outras mais que eu não me recordo. E já é um trabalho desenvolvido em todo o país, Exato. O presidente desse instituto vai estar conosco, o Sabatini, amanhã, se os aeroportos e os combustíveis deixarem. Mas se houver algum impedimento, a gente anuncia e certamente é só um adiamento que vai haver. O fórum vai nascer de uma forma ou de outra. Se houver algum impedimento, a gente vai estar anunciando. Luzenice, quem que deve participar? Você já falou que aí as pessoas que compõem aí esse fórum, você que também compõe a instituição, representantes desse comitê, mas quem que deve participar também? A população, empresários? A inscrição está aberta, as pessoas se inscrevem lá no fórum, a gente tem um limite por causa da infraestrutura, vai ser no Casarão Tec, lá na Rua da Estrela, na Praia Grande, para cerca de 100 pessoas. Quem deve participar é quem está preocupado, já tem iniciativa nessa linha, já trabalha com educação ambiental, com reuso, com reciclagem, com cooperativas, com artesanato em bases sustentáveis, que utiliza reciclados, né? E toda essa turma que já tem um engajamento com a questão de fazer esse percurso em reduzir o lixo. Essa questão é uma discussão ampla, né? Tem que ser uma responsabilidade de todos. Sim, sem dúvida. E a gente espera construir um fórum forte e promover as mudanças necessárias em lei, em normas, em fomento, para que a gente reverta essa cultura, porque é uma cultura que a gente precisa reverter, uma cultura de lidar com as coisas e jogar fora e achar que o fora não existe, o fora é só eu tirar do meu campo de visão, né? Eu tirei de fora da minha casa, não enxergo mais e penso que isso
isso é a medida correta. É uma nova cultura que a gente precisa construir e o Fórum vai dar essa contribuição se tudo der certo. Tá ok, eu conversei aqui com a Luzenice Macedo, ela é presidente do Instituto Maranhão Sustentável, Casarão Tech, amanhã, se for o que é importante, 8 é um horas. assunto que é importante discutir, 8 horas na Rua da Estrela, no Centro Histórico aqui de São Luís. Muito obrigado. Obrigada a todos. Agora são 7 horas e 38 minutos e a questão habitacional ainda é um grave problema. Mas no Maranhão, essa realidade tem mudado graças à parceria de várias prefeituras e parlamentares comprometidos com a melhoria de vida da população. Confira na reportagem de Jairo Martins. As 48 unidades habitacionais construídas no povoado Caracol, no município de Governador Luiz Rocha, garantiu qualidade de vida às famílias que viviam em casas de taipa. Todos nós estamos felizes com uma casa dessa que a gente não poderia fazer, e estamos aí debaixo de um teto. Uma luta antiga que era um desafio para outras lideranças políticas do município. Nós ficamos realmente emocionados. Eu nasci nesse povoado Caracol e lá nesse povoado muitos dos meus familiares foram beneficiados por estas casas. Então nós ficamos felizes e agradecidos. As 48 casas foram construídas por meio de uma parceria do deputado Everton com o município. Além das casas que já foram entregues no povoado Caracol, estão sendo construídas outras 50 unidades no povoado Morro Alto e outras 80 devem ser construídas no povoado Urbana. A iniciativa de garantir moradia digna às famílias rendeu ao deputado o título de cidadão Luiz Rochense, indicação dada pelo vereador Rubão. Tantos e tantos serviços prestados e que com certeza virão no futuro ele como senador. Então, parceria em prol da população. Quero dizer ao deputado Everton Rocha que leve esse título, que honre esse título, não desmereça a confiança do povo que lhe entregou este título. E não foi só por mim, mas em todos um conjunto que aqui participaram para ser angariado esse título. Eu tenho tido sempre a coragem de ter tido lado, né? O lado sempre do nosso trabalhador e o lado de quem mais precisa. Então, tudo que a gente já fez pelo município agora repactua mais do que nunca para a gente lutar ainda mais e ajudar a cidade, ajudar o nosso estado a trazer mais benefícios e trazer mais programas. Agora são 7 horas e 41 minutos e no próximo bloco, Moto Imperatriz e Cordino conseguem classificação histórica para o mata-mata no Brasileiro. E no basquete, o Sampaio venceu mais uma e está uma vitória do bicampeonato na Liga de Basquete Feminina. Agora são 7h41, Bom Dia Maranhão, volta já. 7 horas e 45 minutos, Bom Dia Maranhão de volta agora para falar de esporte. Eu já recebo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, Lécio Júnior. Muito bom dia, Lécio. Bom dia, Eduardo. Lécio, a gente vai começar com uma ótima notícia aí para a torcida maranhense, os times maranhenses classificaram, na verdade o Moto já está classificado e também passaram aí para a próxima fase, Imperatriz e Cordino. Pois é, o futebol maranhense mostra força, né? Tomara que o torcedor comece a analisar isso também. O Moto jogou mal, mas conseguiu o mais importante, que era encerrar a primeira fase com vitória, essa fase de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. Veja como foi Moto e Açu. Noite de reencontro do Moto com o Estádio Castelão. E logo no início do jogo, o Papão abre o placar. Ramon sobe bem e de cabeça faz o primeiro do Moto. 1-0. Parecia que viria uma goleada. O Moto segue melhor, mas tem uma baixa importante. Val Barreto sente a coxa esquerda e sai machucado, dando lugar a Naô. O segundo gol do Moto quase é marcado por Ricardo Maranhão. Ele acerta a trave. No segundo tempo, o Açu tenta atacar mais o rubro-negro e chega a levar perigo. Thiago recebe livre e bate cruzado. Rodrigo Ramos vai buscar no canto e evita o empate. O Moto chega com Ricardo Maranhão e neste chute de Chico Bala. Depois o Açu perde duas ótimas chances e por pouco não empata. Observe o gol que o Ailton Júnior perdeu. O jogo termina mesmo 1-0. Resultado suficiente para garantir a primeira colocação do grupo. Agora todo cuidado é importante, agora é mata-mata, onde não podemos vacilar, temos um jogo fora de casa agora, do primeiro mata-mata, o segundo dentro de casa para definir outra classificação para as oitavas. Fica de alerta, né? A gente tem que estar sempre esperto, sempre concentrado e vamos buscar agora o nosso acesso. Torcer para que as coisas agora se arrumem nessa semana fora de campo, né? Para que, no mínimo, aí a nossa situação possa ser amenizada.
O Mota enfrentará o Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, na próxima fase. O primeiro jogo, a princípio, será domingo, lá no interior baiano. Já o Cavalo de Aço foi derrotado no Rio Grande do Norte, mas garantiu vaga na próxima fase. Vamos aos gols. Em Natal, Adriano Pardal aproveita o cruzamento e marca o primeiro do América. Clóvis vacila, quem está lá atento é Adriano Pardal. Em velocidade, ele vence a falha da marcação e bate cruzado. A bola ainda toca na trave antes de entrar. 2-0 América. No segundo tempo, o Júnior Ticão recebe dentro da área, se livra da marcação e faz um golaço. Mas a reação do Cavalo de Aço para por aí. América 2, Imperatriz 1. América e Imperatriz voltarão a se enfrentar na próxima fase. O primeiro jogo, a princípio, será domingo em Imperatriz. O outro confronto, que se repetirá na próxima fase, é Cordino e Ferroviário do Ceará. As duas equipes empataram ontem por 0-0 em Fortaleza e avançaram para a próxima fase. O primeiro jogo será domingo em Barra do Corda e nesta fase não vale o gol qualificado fora de casa, não. Esse gol ele valia até o ano passado para critério de desempate, agora não vale mais. Qualquer empate na soma dos resultados levará a disputa para as penalidades. Agora vamos falar da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E Mateus, somos um só coração. E a semana de expectativa, a CBF deve confirmar as datas dos confrontos semifinais da Copa do Nordeste, você sabe, Sampaio Corrêa e ABC de um lado, do outro Bahia e Ceará. E no basquete, o domingo foi de festa para a torcida do Sampaio. O tricolor venceu o terceiro confronto da final da LBF e está agora a uma vitória do título. Nas arquibancadas, entusiasmo não faltou. Quem foi ao Castelinho jogou junto com as donas da casa. A partida começou com erros para os dois lados. A primeira bola só caiu depois de 2 minutos de jogo e foi das visitantes. As maranhenses então engrenaram. Coelho empatou. O Sampaio vacilava na defesa e no ataque. Jogadas precipitadas e perdas de rebotes. Primeiro período muito fraco do Sampaio. Mesmo assim, vantagem mínima do Campinas Veracruz. Apenas 1 ponto. O Sampaio voltou mais ligado no segundo período. As bolas da equipe tricolor começaram a cair. A torcida veio junto com o time. O terceiro período começou equilibrado, com a bola caindo para os dois lados. Não era à toa que as duas equipes chegaram até a final. O time maranhense chegou a abrir 10 pontos. As paulistas foram buscar e empataram a partida. O jogo era difícil. O Campinas conseguiu a virada e abriu uma boa vantagem no final do terceiro período, de 7 pontos. Bola para o Sampaio, 10 minutos finais. As donas da casa encostaram no placar e o caldeirão ferveu. Jogo de muita marcação, placar apertado até os últimos minutos. Faltando menos de 1 minuto, o Sampaio conseguiu a virada. Aí foi só Coelho acertar os 2 lances livres e garantir a vitória. Placar final, Sampaio 55, Campinas 50. Fazendo um bom jogo, fazendo uma boa defesa como a gente tem feito nos jogos e melhorar um pouco o nosso ataque. Muito bem, o Sampaio Basquete. Amanhã a decisão, 7 da noite no ginásio do Castelinho, entrada 1 quilo de alimento não perecível. Se vencer amanhã, o Sampaio Basquete conquista o 2º título da LBF em sua história. E se perder, vai buscar o título no fim de semana, num 5º jogo em Campinas. Espero que isso não aconteça. O fim de semana também foi do pit stop do UFC. Tivemos uma entrega de material promocional do evento lá na Avenida Litorânea, com a presença do Zuluzinho. E, sem dúvida alguma, uma expectativa gigante para a semana do evento, no próximo sábado no ginásio do Castelinho. E ao longo da semana vamos falar mais em relação a isso. Inclusive, fiquem atentos no Na Hora D, aqui de São Luís e para a parte do estado do Maranhão, com o desafio Geisael e Zuluzinho. Quem você acha que levou a melhor? Bem bacana. Um abraço. Deve ser que já acontece nesse final de semana. Valeu, Lécio. Boa semana para você. Para nós, um abraço. Valeu, Lécio. Obrigado. Agora são 7 horas e 51 minutos e a Universidade Federal do Maranhão anunciou ontem que, devido à falta de combustíveis e demais dificuldades no país, as atividades acadêmicas estarão suspensas nesta segunda-feira em todos os campi. As aulas em todos os centros de ensino da universidade não irão acontecer. No entanto, as atividades administrativas continuarão ocorrendo normalmente de acordo com a Universidade Federal do Maranhão. A todos uma ótima semana. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A gente se vê amanhã.